Olá, amigos. É uma alegria, uma satisfação imensa estar na companhia dos irmãos, entrando na casa dos irmãos através da internet. E quero agradecer imensamente o convite para poder trazer uma mensagem aos companheiros que nos ouvem. Primeiramente, pedir a Jesus e a espiritualidade amiga, pedir aos irmãos, aos companheiros espíritas que trabalham junto deste grupo, levando a doutrina espírita a muitos lares, a muitos corações, através deste canal, que é uma janela, que é um portal de luz. Então, pedimos a estes mesmos amigos para que possam irradiar seus pensamentos até nós, nos auxiliando na compreensão, no entendimento, tendo a lucidez para este e para todos os demais momentos, para que possamos caminhar com segurança, para que possamos, no esforço diário, sermos cristãos em todos os nossos atos, em todas as nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Pedimos a Jesus, esse amigo, esse irmão, para que Ele nos dê a compreensão, o entendimento e nos ajude na vivência de cada dia sermos melhores do que já fomos. Dessa forma, na certeza do amparo, da proteção, da assistência da equipe espiritual responsável por este trabalho, nós iniciamos esse encontro. Então, lá do Evangelho, o item 3, guardar-se da avareza. Então um homem lhe disse do meio da multidão: Mestre, dizei a meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, quem me estabeleceu para vos julgar ou para fazer vossas partilhas? Depois lhe disse: Tende cuidado em vos guardar de toda a avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. E ele disse em seguida esta parábola: Havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e ele mantinha em si mesmo estes pensamentos: Que farei? Porque não tenho lugar onde eu possa encerrar tudo o que colhi? Eis, disse ele, o que farei. Derrubarei meus celeiros e os construirei maiores, e aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tu tens muitos bens reservados para vários anos. Repousa, come, bebe, ostenta. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse a esse homem:
insensato que és. Vai ser retomada a tua alma esta noite mesmo. E para quem será o que amontoaste? É isso que acontece àquele que amontoa tesouros para si mesmo e que não é rico diante de Deus. Então, Jesus nos traz, com esta parábola, a reflexão ou o questionamento para nós mesmos. O que é importante para mim? O que me move? O que nos move quando nós acordamos todas as manhãs? Porque a avareza, ela consiste no apego excessivo aos bens materiais, às coisas materiais. E nós sabemos que viemos ao plano material como uma oportunidade que a bondade, que a misericórdia divina nos possibilita através da encarnação, tomar um corpo, e da reencarnação, que são os retornos consecutivos que a alma faz, estagiando na matéria, com o objetivo de evoluir, de progredir. Então, nós viemos do mundo espiritual, trazendo na bagagem da alma muitas informações dos caminhos, das escolhas que nós precisamos fazer, que nós devemos fazer. E entre elas está justamente o cuidado com aquilo que o mundo irá nos oferecer. O Evangelho nos diz que nós precisamos viver no mundo com as coisas que o plano físico nos oferece, que o plano físico dispõe, das tecnologias, das ferramentas, tudo aquilo que possibilita o nosso bem-estar. Agora, nós precisamos estar atentos, a gente precisa ter cautela com o apego a essas coisas. Quando isso foge do controle, quando tudo em nós está voltado, focado nas questões materiais, no dinheiro. O mundo, o planeta, ele é farto de riquezas. Mas nós, muitas vezes, não nos contentamos com aquilo que é necessário, porque nós queremos mais e mais e esquecemos do ser, do que é importante, que é ser, e passamos então a busca exagerada, frenética pelo ter. O Evangelho nos fala que uma das provas mais difíceis é a prova da riqueza, pelos arrastamentos que ela proporciona, porque
A alma, se ela não estiver equilibrada, se ela não estiver consciente daquilo que ela precisa fazer, do que ela deve fazer, acaba então caindo no abismo do egoísmo, do orgulho, da vaidade, dos prazeres que o dinheiro proporciona. E nós temos um exemplo que particularmente me toca muito, que está no livro Instruções Psicofônicas do Chico Xavier. É um livro muito pouco lido e muito pouco conhecido, mas que traz mensagens dos espíritos que foram recebidos pelo médium Chico Xavier, e muitas dessas reuniões foram gravadas e depois então foram transcritas. Essa mensagem em particular, chamada Amarga Experiência, ela inclusive tem o áudio de Chico Xavier, que recebeu este companheiro, esse irmão desencarnado, que vem dar o seu testemunho não para chocar, não para assustar, mas como todos os irmãos desencarnados que vêm até nós dar o seu testemunho, nos dizer para nos advertir que tenhamos cuidado, que tenhamos cautela nas escolhas, nas decisões, no nosso modo de ser, de agir, para que também nós não tenhamos surpresas desagradáveis quando voltarmos ao mundo espiritual. E este espírito, vou trazer mais ou menos a história com as minhas palavras, numa comunicação tocante, ele fala que, sem saber como, foi surpreendido pela morte. E agora, no mundo espiritual, ele, surpreso, apavorado, desperta em profunda perturbação e começa a tatear no escuro, tentando compreender onde estava e o que ocorria, e ele então percebe que aquele lugar era um túmulo. E ele então, sem entender, ou talvez não querendo entender aquela situação, também porque nunca se dera a oportunidade de entender, de conhecer, de buscar alguma coisa sobre espiritualidade, sobre religiosidade, tateando, cambaleando, corre à rua em busca de auxílio. Já era noite e ele repara que um bonde, um vagão, vinha na sua direção. E ele então estende a mão pedindo para que o condutor parasse o vagão para que ele pudesse entrar, mas o condutor, naturalmente, não o vê. E ele então corre e toma o veículo em movimento. Encontra uma poltrona, senta e repara que o vagão é banhado em ouro.
que as pessoas ali sentadas dentro do vagão também eram pessoas cobertas de ouro. O motorista também estava trajado com vestes de ouro. E aquilo lhe causa muita angústia, muita tristeza. O ouro, que sempre lhe trouxe muita alegria, porque na sua última existência ele havia sido banqueiro. Mas naquele momento, aquele mesmo ouro que fez a sua alegria no mundo terreno, trazia em seu coração uma certa amargura, uma certa tristeza, um certo desconforto. E ele tenta estabelecer um diálogo com os companheiros encarnados que estavam no vagão, mas ninguém o respondeu. Ele então fica em silêncio e logo chega à estação onde ele deveria descer, próximo à sua casa. Então ele salta e se dirige até a sua antiga residência. Chegando lá, ele repara aquele belo edifício construído com o seu trabalho, construído com algum dinheiro ou com uma grande quantia de dinheiro que ele tinha na sua conta bancária. E então ele olha para aquilo tudo e sente um vazio. Repara que a porta está trancada. E sem compreender as possibilidades do espírito, sem compreender as propriedades da matéria, porque o espírito, nós sabemos, ele, quando ele tem o entendimento, a compreensão, ele sabe que consegue atravessar as paredes físicas, mas este irmão recém-desencarnado não tinha esse entendimento. Então ficou ali na porta da casa esperando que alguém aparecesse. Acabou adormecendo. E em dado momento ele acorda e percebe a porta entreaberta. Entra, cansado, esgotado, corre para o seu antigo quarto. Mas quando ele encontra a cama onde ele acreditava encontraria o descanso merecido, percebe o antigo leito como um bloco ou percebe o antigo leito coberto em ouro. Ele então novamente sente aquela dor, aquele desconforto, sente fome, sente sede, corre para a cozinha, mas a água que rojava, ou melhor, corre para a cozinha e a água que jorrava das torneiras era ouro puro. Correu à despensa em busca de pão, mas o pão se transformou em blocos de ouro. E ele então, sentindo uma certa agonia,
grita por auxílio daqueles familiares que ali residiam e que naturalmente deviam a ele consolo, amparo, carinho, mas ninguém o ouve, ninguém o escuta, ninguém atende às suas rogativas. Ele então corre à rua em busca de algum amparo religioso. Pensou com ele mesmo, talvez eu seja católico, porque já frequentei a igreja, já cumpri com os rituais do culto, dei algum dinheiro para a construção de algumas obras, participei de algumas ocasiões especiais na igreja, quem sabe, eu possa lá receber o amparo, o socorro que eu mereço. E ele se põe então, a altas horas da madrugada, a procurar algum templo aberto que pudesse lhe acolher. E nessa caminhada ele percebe que as igrejas estão lotadas, que as igrejas estão cheias. E ele vai dizer que depois ele entende que eram outros irmãos desencarnados, assim como ele, buscando o amparo, buscando a assistência, buscando compreender o que lhe ocorria. E ele então, em dado momento, encontra uma igrejinha pobre de um bairro mais afastado. As pessoas chegavam para a missa e ele então toma coragem e corre e entra naquela igrejinha. Solicita a presença de um padre no confessionário, mas não é escutado. E ele para então para assistir o culto, a missa, mas os seus desejos, as suas paixões, os seus interesses se manifestam ali no momento, por exemplo, como a imagem da Virgem Maria, que agora era uma estátua de ouro. O confessionário era um cofre forte, o altar, um guichê de banco. As hóstias eram moedas, e tudo aquilo lhe causou ainda mais sofrimento. Sem, acredito eu, querer entender ou acreditar que aquilo era, na verdade, uma manifestação daquilo que ele nutriu a vida toda. Os interesses que mantivera enquanto encarnado, a avareza, o apego, como Jesus que nos diz, aonde estiver o teu tesouro, aí estará também teu coração. E esse irmão, sem mais poder continuar ali, corre à rua, e quando já ia uma certa distância, ouve uma voz que diz: irmão, os filhos de Deus encontram
na casa de Deus aquilo que procuram. Procuravas o ouro encontraste. E então, aos prantos, ele se distancia, vai cada vez mais longe. Agora sentia sede. E ele se lembrou de uma fonte que existia ali, que já era do seu conhecimento no alto da cidade. E ele então foi até lá para matar aquela sede, para se dessedentar. E quando chega lá e percebe aquela água que jorrava, ele então se joga como um animal ao chão. Mas quando os seus lábios tocam aquela água, que antes era pura, agora era ouro líquido. E ele já não pôde mais. Aos prantos, se lembrou de um amigo, de um companheiro espírita, que ele inclusive ria, que ele inclusive fazia pouco caso, zombava. E bastou que ele pensasse naquele amigo para que este se fizesse visível a ele. Aquele amigo que também havia desencarnado estava ali para lhe amparar, para lhe socorrer. Porque a espiritualidade está sempre à nossa disposição. Os espíritos amigos estão sempre próximos, mas nossas mentes estão naquele turbilhão, pensando em muitas outras coisas, pensando em ter cada vez mais, pensando em odiar, pensando em vingar. Não permite que esses amigos possam nos auxiliar. Aquele companheiro espírita então o auxilia e leva para uma casa espírita, para que ele fosse atendido, fosse socorrido, porque nas casas espíritas existem verdadeiros hospitais, escolas para acolher estes espíritos. E lá chegando ele, ainda naquela situação em que se encontrava, ainda envolvido naqueles seus pensamentos, olha para a mesa ou para as coisas que estavam em cima da mesa e vê ali no Evangelho, nos papéis, talões de cheque, dinheiro, tamanho ainda o seu desequilíbrio, tamanho ainda a sua perturbação mental. E naquele momento ele é amparado e socorrido naquela ambiência. Passou, primeiramente, pelo um tratamento para que se reequilibrasse, mais tarde pudesse ter a compreensão do que havia ocorrido com ele, porque muitos dos irmãos desencarnados não têm o entendimento dessa nova realidade, sequer compreendem que agora fazem parte
da verdadeira vida, da vida espiritual, porque antes acreditavam que tudo termina com a morte do corpo, ou sequer cogitaram que a vida continua após a sepultura do corpo físico. E depois de um tempo, quando esse irmão estava mais equilibrado, ele recebe uma tarefa do mundo espiritual: amparar, socorrer outros companheiros que, assim como ele, tinham os olhos fechados para a prática da caridade, para o uso correto, adequado daquilo que Deus nos concede, como o dinheiro, que é um empréstimo, para que nós possamos administrá-lo com sabedoria, não só em nosso benefício, mas também em benefício dos irmãos em caminhada, patrocinando pesquisas, podendo auxiliar irmãos que precisam, por exemplo, do alimento, do agasalho. E ele então conta da sua luta, e ele então conta da sua dificuldade em encontrar alguém que lhe atendesse, que lhe ouvisse as sugestões. E ele fala que andava aqui e acolá, tentando incutir no pensamento desses companheiros mais avantajados financeiramente, para que eles amparassem, auxiliassem alguém. Mas ninguém lhe dava ouvido. Até que um dia ele conseguiu sugerir a um irmão que comprasse um cobertor e doasse a uma viúva pobre, necessitada. E este irmão atende aos seus apelos, compra o cobertor e vai até lá para entregar à irmã necessitada, aquela viúva. E ele então diz que foi o primeiro momento em que ele sentiu verdadeira alegria no mundo espiritual. E ele, nesta mensagem tocante, nos traz muitas reflexões que o momento não nos permite em função do tempo. Mas quero convidar os amigos para que busquem essa mensagem, para que releiam nos ensinamentos ali contidos. E, principalmente, fechando com a mensagem que nós trazemos para essa tarde, o cuidado, a atenção que nós devemos ter para que estejamos na direção, no comando de nós mesmos, para que as coisas não dirijam a nossa vida. Então a mensagem desse irmão, como um náufrago que sobrevive e volta para contar a todos nós
da sua experiência, da sua amarga experiência, nos convidando para que nós prestemos atenção àquilo que nos move, onde está o nosso pensamento, porque aí estará também o nosso coração. E o Evangelho nos diz que estas coisas, movidas pelo orgulho, pelo egoísmo, são grandes impedimentos para que a alma encontre o equilíbrio, para que a alma esteja em paz no depois, no além. Então, busquemos, meus irmãos, o trabalho no bem, a caridade, para que assim coloquemos coisas verdadeiramente importantes em primeiro plano na nossa vida, dando importância ao que realmente é importante, sem esquecer que nós vivemos no mundo e que tudo aquilo que encontramos no nosso caminho faz parte. Nós precisamos disso tudo para a nossa sobrevivência. Agora precisamos estar atentos no grau de importância que isso tem em nossa vida. Lembrando que o Evangelho nos diz que a verdadeira propriedade não está na conta bancária, a verdadeira propriedade não está no tanto de coisas, de bens que eu possuo, mas sim nas conquistas que eu, alma imortal, realizei, busquei, conquistei aqui dentro de cada um de nós. A inteligência, os sentimentos. Então, meus amigos, essa é a reflexão que nós queremos deixar para este momento. Que Jesus, o Divino Amigo, nos inspire e nos auxilie para que nós não desviemos do caminho. Mas caso isso venha ocorrer, que a sua mão possa nos trazer de volta, que a espiritualidade amiga consiga acesso em nossa mente e nosso coração, para nos intuir, para nos lembrar daquilo que é importante, das escolhas que fizemos, dos caminhos que devemos seguir. Que assim seja. Muitas vezes nós ocupamos espaços sagrados dentro de nós com quimeras, com coisas sem importância, com coisas que não agregam, quando nós poderíamos estar enchendo o nosso coração, a nossa alma, daquilo que é realmente importante, daquilo que vai nutrir a nossa alma, o nosso coração. A avareza é um sentimento que ainda atrasa a evolução. É um sentimento que ainda impregnado na alma humana, como diz aqui uma das estrofes desse livro, que atrasa
a evolução dos seres. O tempo na Terra é escasso. A encarnação é curta diante de tudo que temos a realizar. Mesmo assim, em algumas etapas da caminhada, permitimos-nos perder horas, dias, anos, décadas, uma vida para juntar bens materiais. Avareza é egoísmo. E os espíritos amigos nos dizem que o egoísmo e o orgulho são as chagas da humanidade. Esse egoísmo que é contrário à caridade. E a caridade que nos dizem os espíritos é o único caminho que nos leva à paz de consciência, que nos leva à felicidade verdadeira, real. Então agradecemos a Jesus, a espiritualidade amiga por esse momento. E pedimos sempre que estes irmãos, estes amigos estejam conosco, nos ajudando, nos auxiliando, para que caminhemos com segurança, focando no objetivo de sermos, de estarmos melhores a cada dia. Que nos auxiliem a manter a lucidez para não nos desviarmos do caminho. Senhor Jesus, divino amigo, companheiro no caminho, nos ajuda, Senhor, para que o que hoje são palavras possam tocar os nossos corações e assim, sensibilizando as nossas almas, as fibras mais íntimas do ser, possam fazer que as nossas mãos, que os nossos pés, que as nossas pegadas sejam rastros de luz, que as nossas mãos possam, Senhor, servir para amparar, socorrer, que os nossos pés possam servir de apoio para aquilo que precisamos realizar, que os nossos olhos possam olhar com amor e brandura, sem julgar, sem condenar, que os nossos ouvidos, Senhor, estejam sempre bem abertos para ouvir o socorro, o pedido de ajuda de um irmão necessitado. E nunca para a fofoca, a maledicência, a intriga. Senhor, ensina-nos, porque ainda não sabemos, a nos comportar como verdadeiros seguidores, teus seguidores,
que dizemos ser. Envolve-nos a todos na tua luz, no teu amor, na tua bondade.